A graça e a paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Sejam muito bem-vindos a este nosso momento de reflexão. Hoje nós vamos meditar sobre uma jornada que, na verdade, todos nós trilhamos, que é a jornada do envelhecer. E com o auxílio da palavra de Deus, vamos buscar entender como é possível, perder as forças do corpo e, mesmo assim, permanecer firme e inabalável na nossa fé. Olha, essa é uma oração que eu tenho certeza ecoa no coração de muitos de nós. É um clamor sincero de uma alma que reconhece a sua própria fragilidade. Veja bem, o salmista ele não teme a velhice em si, mas o abandono, o desamparo, quando as forças começarem a faltar. E esse é um sentimento que nos une, revela a nossa profunda necessidade do amparo de Deus em cada fase da nossa vida. Pense bem, quem de nós nunca se sentiu assim? Então, vamos começar por aqui falando sobre essa realidade que é inevitável. O nosso corpo, não é mesmo? Que por tanto tempo nos serviu com tanto vigor, de repente, começa a dar sinais de cansaço. E a pergunta é, como nós lidamos com essa transição? E mais importante, qual é o propósito de Deus em meio a tudo isso? Pense na juventude. Nosso corpo parece exatamente isso, não é verdade? Uma espécie de roupa robô, uma armadura poderosa que nos permite fazer tantas coisas. Nós corremos, trabalhamos, construímos, a gente se sente quase invencível. O saudoso evangelista Billy Graham, ele mencionou um artigo que descrevia um traje assim, quase como uma tecnologia do futuro. Mas, como ele mesmo pontua, essa é uma bela metáfora para algo que, um dia, inevitavelmente, começa a falhar, a mostrar suas limitações. E aí vem o contraponto. Um contraponto honesto, humilde a essa grande analogia. A realidade da idade avançada, ela transforma as grandes batalhas do passado em pequenas, mais significativas, lutas diárias. Aquilo que antes era tão simples passa a ser um desafio. E é justamente nessa vulnerabilidade que nós encontramos, veja só, um novo tipo de humanidade. Uma nova dependência. Não mais na nossa própria força, mas na graça de Deus, que se renova a cada novo dia. Agora, vamos ao ponto central da nossa reflexão. A perda da força física. Ela não precisa ser vista apenas como uma perda. A palavra de Deus nos mostra que, na verdade, há uma troca divina acontecendo. Nós estamos trocando algo que é temporal por algo que é eterno. Trocando a força física pela sabedoria e por uma fé muito mais profunda. Ah, que versículo maravilhoso, meus irmãos! Deus não enxerga o envelhecimento como um declínio. Ele vê como uma transição de glória em glória. A força da juventude, sim, tem a sua beleza, o seu ornamento, mas os cabelos brancos, as cãs, elas também têm a sua própria beleza. Elas são como uma coroa de honra que representa uma vida inteira de experiências, de aprendizados e, acima de tudo, de uma longa caminhada com o Senhor. E essa é a grande e preciosa verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo aprendeu isso na própria pele, quando o Senhor lhe disse: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Entende? Quando nós reconhecemos que não podemos mais confiar nos nossos próprios músculos, na nossa própria mente, nós abrimos um espaço imenso para que o poder de Deus opere em nós e através de nós, de uma maneira completamente nova e poderosa. Pois bem, nessa nova fase de dependência, uma habilidade se torna ainda mais vital. É a capacidade de ouvir e de reconhecer a voz de Deus. A pergunta que fica é: como, em meio a tantas mudanças, tantas incertezas, como podemos ter a certeza de que estamos ouvindo a voz do nosso bom pastor? Olha, essa é uma pergunta que todos nós deveríamos nos fazer, não importa a idade que tenhamos. Num mundo com tantas vozes, com tanto ruído, como é que a gente consegue discernir o sussurro suave e firme do nosso Criador? A resposta, meus queridos, a intimidade. A intimidade é a chave. A Bíblia nos revela que Deus fala de muitas maneiras. A sua voz pode ecoar como um trovão sobre as águas, ou pode sussurrar suavemente como uma brisa. Ele fala na beleza da criação que nos cerca, fala nos eventos das nossas vidas e, acima de tudo, fala de forma clara, perfeita na sua palavra. A verdadeira questão, portanto, não é se Deus está falando, mas se o nosso coração está sintonizado para ouvir. Há uma história muito singela e tocante sobre isso. Uma neta atende o telefone e imediatamente reconhece a voz da avó. E ela diz: "É uma nova tecnologia, vovó, identificador de chamadas." A avó fica sem entender, mas a verdade é simples. A neta reconheceu a voz porque ela conhecia aquela voz intimamente. Não era preciso tecnologia, era preciso relacionamento.
A menina conhecia a voz da avó porque passava tempo com ela, porque a amava. E essa pequena história nos leva diretamente às palavras do nosso Senhor Jesus. Reconhecer a voz dele não é uma técnica mística, não é um segredo para poucos. É o resultado natural de um relacionamento. Quanto mais tempo nós passamos na sua presença, lendo a sua palavra, em oração, mais familiar a sua voz se torna para nós. Nós o reconhecemos porque nós o conhecemos. Mas, meus irmãos, é importante também sermos honestos sobre os desafios. O envelhecer traz consigo não apenas as fragilidades físicas que já mencionamos, mas também perigos ocultos, perigos para a alma, armadilhas emocionais que nós precisamos vigiar com muita atenção. O primeiro deles, o medo. O medo do que virá, o medo da doença, da solidão, da dependência. É um inimigo que pode nos paralisar, que tenta roubar a alegria que Deus nos dá no presente. E a resposta da fé não é fingir que não temos medo, não. É escolher confiar em Deus mesmo em meio ao temor. É lembrar que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Logo em seguida vem a ansiedade, que é na verdade um medo projetado lá no futuro. Ela nos prende num ciclo vicioso do e se, nos impedindo de viver o hoje, que é o único lugar onde a graça de Deus se manifesta. É por isso que a Escritura nos faz um convite tão precioso. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A solidão talvez seja um dos gigantes mais difíceis de se enfrentar nessa fase da vida. A perda de pessoas queridas, a distância dos filhos, a solidão pode se tornar uma sombra constante. Mas preste atenção, é justamente neste vale silencioso que a promessa do nosso bom pastor ressoa mais forte do que nunca. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E por fim, uma armadilha muito sutil, a raiva. Uma raiva pela perda do controle, pela independência que vai embora. Se não for tratada no coração, essa amargura pode envenenar a alma. E o único antídoto, o único remédio, é entregar essa frustração a Deus. É pedir que Ele troque a nossa revolta pela sua paz, aquela paz que excede todo o nosso entendimento. Então, diante de tudo isso que falamos, para onde nós voltamos o nosso olhar? O mundo, ele oferece uma solução fútil, mas a nossa fé, ela nos aponta para a única e verdadeira fonte de esperança. Veja bem, a humanidade sempre buscou por uma mítica fonte da juventude, não é? Uma tentativa de reverter o tempo, de escapar da mortalidade. Mas isso, meus irmãos, é uma miragem, é uma ilusão. O Evangelho não nos oferece uma fonte para a juventude terrena, mas algo infinitamente superior, a fonte da vida. Uma fonte que jorra para a eternidade. E aqui está a promessa gloriosa, vinda dos lábios do próprio Deus. Não é algo que nós podemos comprar ou merecer. É de graça. Mas para quem? Para quem tem sede, para todo aquele que reconhece a sua necessidade e vem a Cristo, Ele oferece a água que satisfaz para sempre, a água da vida eterna. E essa é a reflexão final que eu gostaria de deixar no coração de cada um de nós hoje. Onde está firmada a âncora da nossa alma? Será que ela está nas forças que se vão? Na saúde que é tão passageira? Nos bens que a traça e a ferrugem consomem? Ou ela está firmada em Cristo, a rocha eterna, e nas suas promessas que jamais, jamais falharão? Que esta palavra possa fortalecer o seu coração. E se ela foi uma bênção para a sua vida, considere compartilhá-la com a sua família, com seu grupo de oração. Sabe, repartir a esperança que nós temos em Cristo é uma das mais belas formas de edificarmos uns aos outros. E se esta reflexão o edificou, eu o convido a continuar essa jornada de fé conosco. Siga os nossos canais. No YouTube, o canal 50. E também na nossa página no Facebook. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e a sua casa. E que Ele o guarde. Amém.